Então, hoje, agora nós vamos falar de patologias do punho e da mão. São 3 aulas hoje, tá? Tumores ósseos, já falei de tumores ósseos benignos, agora eu vou falar a patologia do punho e da mão, e o professor Luiz Fernando vai falar de tumores ósseos malignos, tá? Vamos adiantando aqui, patologias do punho e da mão, que são patologias aí também muito frequentes no dia a dia, do ambulatório da ortopedia. Cisto sinovial. Acho que cisto sinovial, todos vocês já viram, hein? O paciente com cisto sinovial são encontrados, principalmente na mão e no punho, podem surgir rápido ou lentamente, comete paciente de ambos os sexos e idade, mais frequente no sexo feminino, na segunda e quinta década. Sintomas álgicos é pouco frequente, quando ele cresce muito. Mais de 50% de tumores de partes moles, punho e mão, são cistos sinoviais. Aquele cistozinho no dorso do punho, comum, a maioria dos senhores e senhoras já devem ter visto. Etiologia não é bem definida, antecedente traumático, normalmente pós-trauma, em alguns casos, hérnia sinovial, ruptura da bainha do tendão, às vezes por esforço excessivo. Concepção mais aceita é degeneração mucoide. Na patologia macroscópica, o cisto tem uma formação sacular, lisa e esbranquiçada. Consistência elástica, não aderida a planos adjacentes. Pega aquele cisto, ele é bem livre, bem solto. Desculpa. Uma substância gelatinosa, clara e mais viscosa que o líquido articular. Você faz uma punção, às vezes, com agulha, aspira, é igual a gelatina mesmo. Não sofrem degeneração de malignidade. É o cisto da bainha do tendão. O tendão, ele tem uma pseudobainha, protegendo ele, e ele tem embebido de líquido, tá? E ele faz uma herniação dessa bainha do tendão. 60% a 70% são no dorso, região dorsal do punho, 20% em região palmar, 10% em bainha do tendão flexor. Ultrassom, você consegue fazer o diagnóstico. Exame radiológico. Professor, mas para que fazer o raio-x se não é nada ósseo? Para diagnóstico diferencial de algum tumor ósseo associado. Você faz o raio-x, você não vai ver o cisto, né? Mas você vai também fazer algum diagnóstico diferencial de algum tumor ósseo associado. Tenossinovite, processos inflamatórios da região sinovial, né, articular, infecções, são tudo diagnóstico diferencial do cisto. Você tem uma tumefação, um cisto na região articular, normalmente você faz diagnóstico diferencial de alguma infecção. Aneurisma venoso, por isso que o ultrassom vai te auxiliar bastante. Lipoma, você acha que é um cisto, é um lipoma, neuroma ou algum sarcoma. Tratamento. Aspiração do cisto. Às vezes faz uma infiltração com corticoide, vai ajudar também no tratamento. Eu faço só aspiração com agulha e nada mais. Mas, professor, já vi um paciente que chegou, operou, e aí passou um tempo ele volta. Ele pode recidivar mesmo, né? Porque a gente vê que é uma herniação, e aí, por mais que você faça a sutura naquela região, ele pode aparecer em outra região da articulação. Então, assim, eu só faço aspiração com agulha só. Isso aqui, ó, vai lá no cisto, aspira, ele vem um líquido igual a gelatina.
ressecção cirúrgica, explora ele, faz a ressecção dele, sempre afastando os tendões, né? Nervos. Outra patologia do punho, além do cisto sinovial, a gente chama de tenossinovite estenosante de Dequervain. Isso é muito comum, gente. Muito comum no ambulatório de ortopedia. Quem tiver a oportunidade de acompanhar um dia lá com a gente, vai ser um prazer. Vocês vão ver que é muito comum a tenossinovite estenosante de Dequervain. É a tenossinovite do primeiro compartimento dorsal do punho. Extensor comum no polegar e adutor longo do polegar. A gente viu, eu não sei se tem alguma imagem aqui. Na outra aula de punho, lesões de tendão, acho que nós já falamos disso, não sei se foi eu ou o professor Luiz Fernando. Nós temos 6 compartimentos aqui no dorso do punho. O primeiro compartimento é na região do extensor comum do polegar e no abdutor longo do polegar. São os 2 tendões que passam no primeiro compartimento. E a tenossinovite de Dequervain é uma estenose desse compartimento. É um sofrimento, uma compressão desses tendões. Ele não consegue fazer um movimento de extensão e flexão. Ele agarra, ele fica agarrando nesse primeiro compartimento. Ó, tenossinovite do primeiro compartimento dorsal do punho. É encontrada em mulheres gestantes ou pós-parto. Está muito relacionado à alteração hormonal nas mulheres, principalmente no período gestacional ou no pós-parto. Professor, Oi. é alteração que dá muito em mão de costureira ou não? Como é que é? Essa é aquela alteração que é muito comum em mãos de costureiras ou costureiros? Pode dar muito na mão de costureira. Essas patologias que nós estamos falando agora, do punho, da mão, são normalmente patologias de movimentos repetitivos. Tá? Ela pode acontecer em movimento repetitivo, como o da costureira. A gente vai falar de síndrome do túnel do carpo também, que é uma patologia de movimento repetitivo que é comum na mão de costureira, tá? Mas a tenossinovite de Dequervain, essa tenossinovite estenosante, ela tem uma predisposição, né, hormonal também. Então, a gente só vai ver tenossinovite de Dequervain em mulheres nesse período aqui de gestacional. Mas pode acontecer também em movimentos repetitivos. Tá? Dequervain é comum em mão de costureira, a síndrome do túnel do carpo é comum na mão de costureira. Entendi, obrigada, professor. Paciente portador de artrite reumatoide. Artrite reumatoide é um processo inflamatório, né, articular, onde inflama também esses compartimentos. E aí ela começa a estenosar e começa a dificultar a passagem do tendão por aquele compartimento. E aí ele começa a comprimir e ter muita dor. Então, o paciente com artrite reumatoide também desenvolve muito a estenossinovite de Dequervain. Trauma agudo na face lateral do punho, porque é nessa região aqui, ó, primeiro compartimento é nessa região aqui, primeiro compartimento dorsal do punho, que é onde passa o abdutor longo do polegar. Você tem um trauma nessa região, pós-traumático, processo inflamatório, faz fibrose de repetição e aí começa a estenosar o primeiro compartimento e o paciente começa a ter muita dor. Atletas que praticam esporte de raquete, ó, são movimentos repetitivos. E esse aqui é o primeiro compartimento. Professor, mas como é que eu faço o diagnóstico? Vou falar.
região dorsal do punho, a gente tem o retináculo fibroso, como eu falei, ó, esse aqui é o retináculo fibroso, e a gente tem 6 compartimentos, subdivididos em 6 compartimentos, que são as polias. Artéria radial cruza a tabaqueira anatômica, o nervo sensitivo radial fica na superfície do primeiro compartimento, que são tudo estruturas que passam nessa região dos compartimentos, principalmente no primeiro, que a gente ainda tem um ramo sensitivo do nervo radial. O primeiro compartimento, ó, fica sob o processo estiloide do rádio. Então, quando você aperta aí o estiloide do rádio, aqui está o primeiro compartimento. Os tendões passam exatamente aí, do primeiro compartimento. Ó. Aqui, ó, o primeiro compartimento é esse aqui, ó, segundo, terceiro, quarto, o quinto e o sexto. Eu não vou falar cada tendão que passa num desses, vou especificar somente os de Dequervain, que são os dois, ó, extensor comum do polegar e o abdutor longo do polegar, passando no primeiro compartimento. Tenossinovite de Dequervain é uma estenose dessa polia aqui do primeiro compartimento. Dor na face lateral do punho, agrava com o movimento do polegar, 6 vezes mais comum no sexo feminino, principalmente em período gestacional, por causa da alteração hormonal, tá? Sensibilidade de edema local no estiloide do rádio. A dor é intensa ao do teste de Filkenstein. Gravem isso, que é para a prova e cai sempre. Teste de Filkenstein. Prova de residências, a maioria das vezes tem isso. O que é para testar? Né? Qual o teste que você faz no tenossinovite de Dequervain? Chama teste de Filkenstein. O que é isso? Aqui é a região da dor, no estiloide do rádio. O paciente tem dificuldade de fazer principalmente a flexão do polegar. A extensão ele até consegue, mas quando você faz a flexão dele, você hiperestende esse tendão, ele tem muita dor. Tá? E o que é o teste de Filkenstein? Você pede ele para fechar o polegar aqui, ó, dentro da mão, e você faz um desvio ulnar desse punho. Quando você faz um desvio ulnar, você hiperestende esse tendão, são os 2 tendões, né? O abdutor do polegar e o extensor do polegar. Quando você faz o desvio ulnar, o paciente tem uma dor absurda na região da estiloide do rádio. Colocar o polegar na palma da mão e fechar a mão. Após o examinador faz um desvio ulnar do punho, provocando dor na borda radial do punho. O paciente tem uma dor absurda nessa região. Esse é o teste de Filkenstein. A gente testar tenossinovite de Dequervain do primeiro compartimento. Dúvida? Diagnóstico diferencial, síndrome de intersecção, é o atrito entre o tendão do primeiro e do segundo compartimento, é um processo inflamatório, é uma outra patologia. Fratura do escafoide, tá? Você tem que fazer o diagnóstico diferencial de fratura do escafoide, que a fratura do escafoide é muito dolorida na região do estiloide do rádio, né? Um pouquinho à frente, aí na fossazinha do escafoide. O paciente tem muita dor. Artrose no punho, paciente mais idoso. Compressão de ramo sensitivo do nervo radial, que a gente sabe que ele também passa no primeiro compartimento. Então, sempre fazer diagnóstico diferencial. Exames complementares, ultrassonografia, raio-x simples do punho. Professor, mas de novo raio-x? Pessoal, sempre façam raio-x. Sempre façam raio-x
para descartar qualquer lesão óssea associada. Tá? E o ultrassom você consegue fazer fechar o diagnóstico, porque no exame clínico, teste de Finkelstein, você fecha bem o diagnóstico. Tratamento: imobilização e anti-inflamatório, não hormonal. Tá? Às vezes uma tala-luva, envolvendo o polegar, porque você tem que parar o polegar. Não adianta você botar uma luva, parar o movimento do punho e o dedo continuar movimentando, porque a gente sabe que os tendões fazem a extensão do punho, é que passam no primeiro compartimento. Então, você tem que fazer uma imobilização com o polegar, parando o polegar. Infiltração com corticoide, alguns pacientes evoluem bem. Fisioterapia. Eu fiz todos esse tratamento conservador, o paciente não melhora. Tratamento cirúrgico. O que a gente faz? A gente chama de tenólise. É ir ali e abrir o primeiro compartimento. Abrir aquela polia. Quando você abre a polia do primeiro compartimento, você tira a compressão sobre os tendões e o paciente melhora a dor, porque ele libera o movimento dos tendões. Aqui, ó, primeiro compartimento aqui. Aí você vai aqui, ó, a gente chama de tenólise, vem aqui e abre esse primeiro compartimento, os tendões vão ficar livres. Tá legal? Outra patologia, pessoal, dedo em gatilho. Não sei se todos já viram. Dedo em gatilho é parecido com a tenossinovite de Kervin, só que a de Kervin é no primeiro compartimento. É uma tenossinovite tenosante do dedo. Essa aqui é especificamente do dedo, de cada dedo. Uma das causas mais comuns de dor, impotência funcional da mão. Movimento de flexo-extensão do dedo, os tendões flexores deslizam dentro do túnel, formado por polias. Eu vou mostrar no exame. A gente vai ver que o dedo em gatilho é mais nos flexores do que nos extensores, tá? Espessamento da bainha sinovial. Bloqueio ocorre quando o tendão tenta passar pela primeira polia do túnel flexor. A gente chama de A1. Vou mostrar para vocês. E aí ele fica agarrado ali. O paciente dobra e ele não consegue esticar porque ele está agarrado. Quando ele solta, ele faz um estalido. Faz... Por isso que chama dedo em gatilho. Aqui, ó. Isso é uma polia do tendão flexor. Ele flexiona e essa polia está estenosada, ela está diminuída a luz dela. E aí o tendão agarra e não consegue ir. Quando você força, ele passa aqui e faz até um estalido mesmo. Aí o paciente tem muita dor. A gente chama de dedo em gatilho por causa desse estalido até que faz. Etiologia pós-traumática, como eu falei, como a tenossinovite de Kervin, às vezes um trauma na mão ou movimentos repetitivos. Artrite reumatoide, paciente diabético tem uma predisposição a desenvolver dedo em gatilho. Infecções ou causas idiopáticas. Tá. Os tendões flexores digitais deslizam junto aos metacarpos e falanges dentro de várias polias. Eu vou mostrar para vocês. São 5 polias anulares, que a gente chama de A1, A2, A3, A4 e A5. Espessas, e essas aqui são mais rígidas. E 4 cruciformes, C1, C2, C3, C4. É exatamente isso aqui. Ó. A gente tem essas polias, você imagina se a gente tivesse o osso, o tendão e não tivesse a polia. Ia ficar aquelas cordas aqui na nossa mão. Né? A polia serve para assentar o tendão junto ao osso. Mas o tendão, ele corre aqui dentro dessa polia.
né? Quando você tem uma alteração, uma estenose nessas polias, vai dificultar a mobilidade do tendão aqui dentro. E aí, quando ele agarra, principalmente na A1, que é a primeira anular, que fica aqui, ó, na cabeça do metacarpo, é a A1. Ó. Depois, no meio da primeira falange, A2, ó, A3, na cabeça da falange, depois na diáfise da falange medial, A4, e A5 na última, na falange distal. O dedo em gatilho, questão de prova, hein? O dedo em gatilho é em qual estenose acontece o dedo em gatilho? A1, sempre na cabeça do metacarpo. A estenose dessa polia faz com que não deslize bem esse tendão. E aí ele agarra, ele faz uma estenose. Esse é a estenose do dedo em gatilho. Nós temos 5 polias anulares e 4 polias uniformes, cruciformes, desculpa. O paciente sente bloqueio ou estalido durante a flexo-extensão ativa. Pede ele para movimentar, ele consegue até flexionar, mas não consegue estender, porque ele agarra na volta. Aí, quando você força, ele dá o estalido. Dor local, às vezes o dedo está bloqueado, tem uns que não conseguem voltar. Às vezes o nódulo é palpável na face palmar. Em qual região? Na polia, na A1, na região da cabeça do metacarpo. É isso aqui, ó. O tendão agarra, ele não consegue voltar. A polia é nessa região. Ela tem uma estenose, ela diminui a luz dela por esforço repetitivo, por artrite reumatoide, por alguma infecção, trauma prévio, e ela fez uma estenose e esse tendão não consegue correr dentro dela. Tratamento, infiltração com corticoide, alguns pacientes evoluem bem, anti-inflamatório. Não tendo resultado, cirúrgico, também uma tenólise, é igual a gente no Dequervai, só que o Dequervai é no primeiro compartimento. O dedo em gatilho, você faz a tenólise, o quê? Você vai abrir qual polia? A polia A1. Vai abrir aquela polia e aí vai liberar aquele tendão. Não abrir a polia A2. Ó. Por que a gente não vai sair abrindo todas as polias? É aquilo que eu falei, eu vou voltar aqui atrás. Você abre essa polia aqui, aí você vem e abre a polia A2. O que vai acontecer? Esse tendão, na hora que você fizer o movimento, ele vai ficar alto aqui. Ó. Ele vai sair do contato com o outro, ele vai ficar altão aqui, ele vai ficar aquela deformidade horrorosa na mão, que a gente chama efeito corda de arco, porque fica aquela corda na mão. Então, só tem que abrir só uma polia, a polia A1, é onde tem a patologia do dedo em gatilho. Dúvida? Outra patologia. Então, nós falamos de tenossinovite Dequervai, falamos de cisto sinovial, falamos de dedo em gatilho. A outra patologia, síndrome do túnel do carpo. O que é a síndrome do túnel do carpo? É uma compressão do nervo mediano dentro do túnel do carpo. A gente sabe que existe um túnel, a entrada aqui da região do antebraço com a mão, que é o punho, né? Então, quando você tem... E o nervo mediano passa nesse túnel. Quando você tem uma compressão, uma diminuição da luz desse túnel, há uma compressão desse nervo. E a gente chama de síndrome do túnel do carpo. A dor neuropática é uma das mais terríveis. O paciente tem muita dor. E a causa mais comum, pessoal, é o paciente fala, professor, doutor, durante o dia eu fico até tranquilo, mas à noite
eu vou dormir, eu acordo de madrugada com a minha mão muito dormente, mas é uma dormência de muita dor. Ele tem parestesia e dor associada, uma neuropatia intensa. Atraso no diagnóstico e no tratamento, perdas funcionais irreparáveis, porque a gente está falando de lesão neurológica. Se você tem uma compressão neurológica a longo prazo, né, você pode ter lesões neurológicas irreversíveis. Maior incidência em mulheres, 3:1, faixa etária de indivíduos de 40 a 60 anos. Diagnóstico de uma síndrome compressiva, paciente diabético tem predisposição, hanseníase, doenças reumáticas, alcoolismo, doenças ocupacionais, envenenamento por chumbo, tem muitas lesões, fazem muitas compressões, fazem clínicas de neuropatia, então você tem que fazer também diagnóstico diferencial e história ocupacional desses pacientes. O túnel do carpo é um espaço inelástico, limitado dorsal pelos ossos do carpo e ventral pelo ligamento transverso do carpo. Você vê que na parte dorsal dele é osso, na parte anterior dele é o ligamento transverso do carpo. Os tendões flexores do dedo do polegar, mais nervo mediano, passam dentro desse túnel osteofibroso. Então, você imagina que tem osso e aqui na frente tem o ligamento transverso do carpo. Passando por ele estão os tendões e o nervo mediano, os tendões flexores, né? Nervo mediano é responsável pela sensibilidade do polegar, indicador, médio e metade do anular. Na mão, inerva o músculo da região tenar, dessa região, do primeiro e segundo lumbricais. Então, o paciente normalmente chega para a gente relatando essa parestesia noturna intensa. Às vezes, eles chegam com uma atrofia muito grande nessa região hipotenar. Ele tem alteração de sensibilidade do quê? O polegar, do indicador, dedo médio e parte do anelar, porque é a região onde o nervo mediano faz a sua inervação, né, da sensibilidade, então ele tem alteração de sensibilidade. Ó, isso aqui é uma imagem do túnel. Ó, aqui está o ligamento do carpo, e aqui está passando o nervo mediano, os tendões flexores, tudo por esse túnel. Quando você tem uma compressão desse túnel, você tem uma compressão principalmente do nervo mediano, e o paciente vai ter alterações neurológicas da mão. Aqui lembrando a inervação do nervo mediano, a região palmar, região hipotenar, primeiro, segundo, terceiro e parte do quarto dedo. E na região dorsal, a falange distal, do primeiro, segundo, terceiro e parte do anelar. Então, o paciente tem alterações sensitivas nessas regiões. Etiologia pode ser músculos anômalos que fazem uma compressão nesse túnel, calcificações, paciente pós-operatórios ou pós-fratura na região distal do rádio ou ossos do carpo, que a gente já falou que a parte óssea é a parte posterior desse túnel, né? E tumores fazendo a compressão e diminuição desse túnel, sequela de fratura ou luxação, gravidez, tem uma predisposição, como é lá no Decker-Wein, por alterações hormonais, tá? E etiologias iatrogênicas, osteossíntese, às vezes uma placa ali naquela região, um parafuso que ficou comprido, uma placa não ficou bem assentada e está fazendo uma compressão desse túnel,
começa a comprimir esse nervo. Ó, a fratura, às vezes, consolidada, uma má formação, uma consolidação viciosa, desculpa, quando consolida aí torto e vai fazer uma compressão desse punho. Ó, a gente falou na luxação do semilunar, ó. O semilunar aqui está luxado, ele luxa para a região volar, faz a compressão desse túnel. Quem está passando aqui? Nervo mediano. Também é uma causa de compressão do túnel. Quadro clínico: dor, parestesia na mão, principalmente à noite, como eu falei. Pode irradiar para o antebraço e ombro, mas é mais comum na mão. Atrofia da região tenar. A gente já viu que o nervo mediano ele tem a sensibilidade da região tenar, segundo, terceiro e parte do quarto dedo. Então, quando você tem uma alteração, uma compressão neurológica, ele começa a fazer uma atrofia dessas regiões, principalmente na região tenar. Olha aqui, ó, olha a atrofia dessa região desse paciente. Ele consegue fazer o movimento, mas você vê que está diferente um lado do outro. Isso é um sofrimento neurológico da região tenar. Existem no exame físico alguns testes que a gente faz no consultório, que a gente chama de teste de Fallen, que é a flexão do punho em 1 minuto. Eu vou mostrar. E o sinal de Tinel, que é uma percussão na face dorsal do punho. Você vai ali, a região onde passa o túnel, não sei se vocês estão conseguindo ver, dá uma pancada, a gente chama de sinal de Tinel. Você bate, o paciente tem uma dor horrorosa. E o teste de Fallen é isso daqui, ó. Você pede ele para fazer isso daqui e segura por 1 minuto. E aí ele vai começar a te relatar: doutor, é essa dor que eu tenho, que eu sinto. Minha mão está começando a ficar dormente, meus dedos, está piorando a minha dor. A gente chama de teste de Fallen. E o sinal de Tinel é aquela percussão na região do túnel. A eletroneuromiografia é o exame de escolha para você fechar o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo. O sinal de Tinel, você apoia a mão do paciente, bate, faz uma percussão na região do túnel. O paciente tem muita dor. Tratamento: fisioterapia, imobilização, anti-inflamatório, como em todas as outras tendo sinovite, você tenta fazer uma imobilização e anti-inflamatório para ver se aquilo ali vai melhorar. Não melhorando, o tratamento é cirúrgico. Você não responde nada ao tratamento conservador. A gente chama de neurólise. Você vai lá, faz a secção do ligamento transverso do carpo, que é mais ou menos isso aqui, ó. Vou voltar lá na imagem. Você vem aqui, ó, abre isso daqui, ó. Ligamento transverso do carpo. Abriu isso daqui, você vai abrir aquele túnel. Abrindo aqui, você tirou a compressão toda do nervo mediano. E o paciente melhora a alteração neurológica dele. O nome da cirurgia chama neurólise. Tá? É ressecção não, é a secção, você só abre. Secção do ligamento transverso do carpo. O prognóstico é ótimo. Ó, isso aqui é a incisão, ó, incisão relativamente pequena. Identifica o ligamento transverso do carpo e secciona só ele. Sempre protegendo o nervo mediano, que está passando logo embaixo. Existe um instrumental que a gente chama de tetracânula. Você protege ele, depois vem com bisturi e abre só o ligamento transverso. Outra patologia, enfermidade do Dupuytren.
Também eu acho que a maioria dos senhores já viram. Uma flexão causa deformidade na flexão dos dedos da mão. Alteração da fáscia palmar. Eu vou mostrar a imagem, vocês vão ver. São nódulos que formam na fáscia palmar, acometendo a palma da mão e os dedos. Progressivamente, começa a sofrer processo de retração. Ela começa a retrair mesmo. São nódulos que dão aqui, ó, na fáscia palmar, nódulos que eles começam a aderir ao tendão, à bainha do tendão, e começa a retrair a mão. Etiologia desconhecida, fatores que predispõem à doença: alcoolismo, tabagismo, diabetes, imunodeficiência. O exame clínico, você vai ter uma retração da pele palmar, formação de nódulos, formação de cordas, deformidade de inflexão dos dedos, principalmente do quarto e quinto, eles começam no quarto e no quinto. É isso daqui, ó. Acho que a maioria dos senhores já devem ter visto, senhores e senhoras. Uma retração, porque ele começa a fazer nódulos na fáscia palmar e retrair, ele adere ao tendão e começa a retrair os tendões flexores. Vão fazendo tipo uma corda assim, ó, com nódulo. A gente tem que abrir, fazer a ressecção desses nódulos, sempre com muito cuidado com o tendão. Ó, vão fazendo nódulos na fáscia palmar e vai aderindo ao tendão. Você tem que ir soltando tudo isso e tirando esses nódulos. Tratamento sempre cirúrgico, não dá para tratar conservador, duplo e trem. A gente chama de fascectomia. É tirar aquela fáscia palmar com aqueles nódulos. Comprometimento da mão pela contratura de duplo e trem, uma grande formação de contração do dedo mínimo e do polegar, marcação da incisão de zigue-zague em ambos os dedos. Porque quando você faz zigue-zague, você ganha campo, você amplia melhor o seu campo cirúrgico, para você fazer uma boa retirada de toda essa nodulação que está aqui, para você ter um bom resultado. É uma cirurgia bem chata de fazer, porque assim, ela é muito abaixo já aqui logo da pele mesmo, sabe? Então, o maior cuidado de não evoluir para necrose de pele nessa cirurgia. Mas tem que fazer o tratamento cirúrgico, ó. Foi feita a ressecção, às vezes não consegue fechar a pele, ou essa pele ela dá muita decência de sutura, você tem que, às vezes, deixar fechar por segunda intenção. Mas evoluiu bem, e aquela mão que estava já retraindo, conseguiu corrigir bem. Isso aqui não... Então, era isso, pessoal. Dúvida? Mais 5 minutinhos só para a água e vamos para a última aula aí, o professor Luiz Fernando vai dar tumores ósseos malignos, tá bom? Beleza, professor. Tá bom. Obrigada. Valeu.